no telão o tema desta noite, para a glória do Senhor e para o nosso bem: como assumir riscos com sabedoria. Todo mundo deu uma respirada. Assumir riscos, todos nós temos que assumir riscos. Porém, nós temos que ter a sabedoria do Senhor, para que esses riscos, ao serem assumidos, não nos tragam nenhum tipo de queda. Amém? Então, a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, nos diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para isso tem que permanecer na palavra, tem que ser discípulo, e, tem um e que faz toda a diferença, e em permanecendo na palavra e sendo discípulo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus tem verdades libertadoras para todos nós nesta noite. Vamos orar, vamos confiar, vamos chamar à existência uma palavra que mude situações em nossa vida. Oremos. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, aqui está o teu povo reunido, Senhor. Aqui estão os teus eleitos, os predestinados em amor desde antes da fundação do mundo. Aqui estão os que foram escolhidos de antemão, aqueles, Pai, que tu buscaste, onde estavam, aqueles que tu atraíste, Senhor, a ti, aqueles que tu, Senhor, lavaste no teu sangue, restauraste, Senhor. Obrigada, Jesus, porque aqui está um povo que hoje é propriedade exclusiva de Deus. Deus está em nós, e Deus em nós faz com que jamais algum de nós possa ser tocado pelo inimigo. Por isso, nessa hora, Pai, nós que somos nascidos de uma semente incorruptível, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra. Nós nos submetemos, Senhor, às Tuas instruções. E nós, em obediência, dizemos a Ti: fala, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor, porque eu preciso desta palavra para viver vitoriosamente. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos todos a correr riscos, assumir riscos com sabedoria. Oramos com fé, em o nome santo de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, nascidos de uma semente incorruptível, escolhidos, predestinados, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdotes reais, porque são sacerdotes no novo pacto de um rei chamado Jesus Cristo, vitoriosos pelo sangue do Cordeiro, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo. Uma das propostas da Bíblia Sagrada é que Deus quer que os seus filhos vivam uma vida de liberdade em todas as áreas. Nós cantamos aqui, o nosso ministro Fernando se esgoelou aqui, incentivou a igreja, e nós todos embalados pelo Espírito gritamos hoje, proclamamos: eu sou livre. De fato, pela obra da cruz o Senhor nos libertou. Mas muitas pessoas, embora libertas pelo sacrifício de Cristo na cruz, não têm a sua vida nesta terra liberta. Não tem áreas da sua vida libertas. Por quê? Porque falta conhecimento. Disse o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído. Não é o ímpio,
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O Senhor Jesus vem e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, se há alguma coisa em nossa vida, se há alguma área em nossa vida que ainda está presa, que ainda é escrava, falta esta liberdade, esta libertação. Portanto, o que vai gerar esta libertação é o conhecimento de uma verdade que vai trazer a liberdade. Então, Deus não nos chamou para vivermos como escravos de nada. Eu quero lembrar a todos que Deus não nos chamou para vivermos escravos da lei mosaica. Deus nos chamou para sermos livres. Ele diz em Gálatas 5:1, através do apóstolo Paulo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quem aqui está em Cristo? Diga: eu sou livre. Você cantou, mas é verdade, você é livre. Só que você é livre para permanecer livre. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais. Aqui está alguma coisa tremenda. Não vos submetais de novo. Porque um dia nós já fomos escravos de muitas coisas. Mas não vai se submeter, disse o Senhor, de novo, a julgo de escravidão. Então, uma vida cheia de sacrifícios, uma vida cheia de abluções, lavagens, batismos, com preço a pagar, cheia de fardos, de depressão, de medo quanto ao futuro, não é uma vida bíblica. Não é a vida que Deus preconizou para todos nós. Deus quer que nós vivamos uma vida sábia. E que a sabedoria e as instruções de Deus sejam de fato a nossa forma de viver nesta terra. Para você receber ensinamentos tão importantes quanto aos que eu vou lhe passar esta noite, você tem que acreditar que este altar é um altar que proclama verdades que libertam. Você tem que acreditar que este altar é um altar profético. Eu estou aqui esta noite exatamente como uma profetisa de Deus, para estabelecer coisas no seu coração. Estabelecer no seu coração alguns conceitos, instruções, sabedoria, que você vai poder se agarrar para no meio das adversidades, para que no meio das lutas, no meio dos confrontos desta vida, você saiba viver com sabedoria. Diga: viver com sabedoria. Está escrito no 2º livro de Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Ouvi-me, povo do Senhor. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Então você tem que se agarrar à palavra de Deus, para você ficar seguro, para você no meio das lutas desta vida, permanecer seguro. Mas crede também nos seus profetas, e prosperareis. Quer dizer, crer na profecia da parte de Deus, traz prosperidade. Crer nos profetas enviados por Deus, faz o povo de Deus prosperar. Então eu não estou aqui para lhe contar um sonho que eu tive hoje à noite, a semana passada. Eu estou aqui para lhe falar a verdade da palavra que alimenta o nosso espírito. Uma vez que você entenda a sua vida e o seu chamado, não é para seguir a lei. Uma vez que você entenda o que Deus está lhe revelando, porque você veio parar na Cristo Vive, o que é que você faz numa igreja da reforma, que tem palavra predestinada de sabedoria. Uma vez que você entenda que a sua vida e o seu chamado não é absolutamente o seu chamado para você seguir a lei, é para você viver a graça de Deus. Quando você entende isso, um dos efeitos da graça
é que ela elimina totalmente a culpa, ela elimina totalmente as memórias feridas do passado. A graça livra da opressão, do medo, do ressentimento, daquilo que lhe feriu, daquilo que lhe machucou. Você passa a ter, de fato, de verdade, uma vida transformada. Então, qual é o propósito dessa liberdade que Deus tem para a nossa vida? Não é para nós fazermos da nossa vida o que nós quisermos fazer, logicamente. Se eu faço da minha liberdade o que eu bem entendo, eu transformo a minha liberdade em Cristo em libertinagem. E aí eu vou pagar pela libertinagem. Eu vou colher os frutos da minha libertinagem. Então, não é para eu fazer da minha vida o que eu quiser. Deus tem um plano, Deus tem propósitos com a nossa vida. 1 Samuel 14:47, uma das profecias para este ano, para onde quer que se voltava, era vitorioso. O Senhor deu esta palavra a nós. Para onde quer que você se voltar, você será vitorioso. Isso é uma palavra profética. 52 deste mesmo capítulo diz: por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus. Pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Esta é outra profecia para este ano, para o nosso ministério. Quer dizer que homens fortes, pessoas valentes, vão se agregar à sua vida. Deus vai trazer pessoas fortes, pessoas valentes. E eu creio que Deus está falando, acima de tudo, de uma força espiritual, de uma ousadia de fé, sabe? De pessoas que sabem quem é Deus, o que elas têm na parte de Deus, o que elas querem com Deus. Deus vai fazer isso. Eu peguei 2 profecias aqui para lhe dizer o seguinte: quando a sua vida está debaixo de uma profecia e você segue as instruções do profeta, porque isso aqui não vai acontecer automaticamente. Existem instruções de Deus. Então, se você se coloca debaixo da profecia e segue as instruções do profeta, estas palavras que nós estamos lendo, elas se tornam realidade na sua vida. Eu quero isso. Eu quero pessoas fortes do meu lado, pessoas valentes, pessoas de fé, pessoas de coragem, pessoas que me suportem a vida, pessoas que me incentivem, pessoas que me levem adiante, que me entusiasmem. Deus falou que vai mandar. Agora, existem instruções para estas pessoas se aproximarem de mim, para que isto aconteça. Amém? Para nós prevalecermos, existem instruções da parte de Deus. Então, qual é o propósito de Deus para sermos livres em Cristo Jesus? De sermos pessoas livres. Nós não temos aqui que pagar preço, nós temos que ir para o monte, nós não temos que fazer vigília, nós não temos aqui que ter carnês, nós não temos aqui que batizar nas águas, nós não temos aqui que fazer jejuns, nós não temos que sacrificar, que pagar preço algum. Somos livres. Verdadeiramente o Senhor nos libertou e nos libertou da lei. Graças a Deus nos resgatou da maldição da lei, diz o livro de Gálatas. Qual o propósito disso? 1 de Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a primeira coisa do nosso chamado é que dentro do chamado total, geral, nós temos um chamado de servir uns aos outros. Nós temos que confiar uns nos outros. Porque existe uma palavra no Antigo Testamento que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Todo mundo conhece, não é? E aí fica todo mundo desconfiando um do outro. Diz: não posso confiar em ninguém. Só que as pessoas tiraram esse versículo de um contexto em que era uma outra história. É que as pessoas não estavam confiando em Deus, elas estavam colocando a sua confiança em homens. E Deus diz: não, maldito o que tira de Deus a confiança e coloca no homem. Mas isso não significa que não é para nós confiarmos uns nos outros. Deus nos livre disso, de vivermos aqui como uma família, um desconfiando do outro, um olhando para o outro estranhamente, um achando que o outro é perigoso, que a outra é perigosa. Não. Nós temos que confiar uns nos outros. Você tem que confiar no pastor, o pastor tem que confiar na ovelha. É assim que é a vida cristã. Porque nós temos um chamado: servir
uns aos outros. Como é que eu posso lhe servir e você me servir, e todos nós nos servirmos uns aos outros sem confiança, sem nos soltarmos nas mãos de Deus? Então você tem que conhecer os contextos para não errar na hora de definir uma postura de vida. Hebreus 12, 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Não é para reter a lei, é para reter a graça, pela qual, é pela graça, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, Deus não nos libertou do mundo, Deus não nos libertou da escravidão, para depois nós virmos para a igreja e continuarmos com um pé no mundo e um pé na igreja. Absolutamente. Deus nos chamou, Deus nos libertou do mundo, Deus nos perdoou os pecados, apagou, cancelou a dívida que constava contra nós, e agora Deus diz: você tem um chamado, servir ao outro. Todos nós temos esse chamado, servirmos uns aos outros e servir a Deus. Então, é muito importante que você saiba que no seu chamado de um homem livre, por causa da graça de Deus, por causa da obra que Cristo já fez no seu espírito, você tem que servir ao próximo e você tem que servir ao Deus que lhe libertou. Diga com fé, diga: eu tenho que servir a Deus que já me libertou, mas eu tenho que servir ao próximo. Então, servir a Deus e servir ao próximo faz parte do nosso chamado. Agora, eu não posso servir a Deus reverentemente, sabe, de forma agradável, com santo temor, e ao próximo, se eu não estiver disposta a correr riscos. E é aqui que entra o âmago da nossa mensagem, né? Nós entramos na questão dos riscos. Eu nunca vou servir a Deus com reverência, com santidade, com totalidade, e ao próximo, se eu não estiver disposta a correr riscos. Agora eu quero lhe falar sobre isso. Por que eu tenho que aprender a correr riscos? Porque é desta forma que o risco que você corre em Deus lhe força a confiar em Deus e não em você. O risco que você aprende a correr em Deus lhe força a depender dele e não de você, a acreditar nele e não na sua carne, a aprender dele e não do mundo, a ter fé nele e não nas coisas que se veem, a depender mesmo dele. Então, correr riscos é uma aprendizagem que a graça nos ensina, nos dá. Eu preciso, ao servir a Deus e ao servir ao próximo, estar disposta a correr os riscos da fé. Quando eu me disponho a correr esses riscos por Deus, então eu passo a depender só dele, a aprender só dele, a confiar só nele e não em mim. Uma das gratas e grandes experiências que eu tenho na graça de Deus é que eu aprendi a depender. Amados, eu falo isso diante de Deus, diante de vocês. Eu aprendi a depender mesmo de Deus. Eu tive que aprender. Sem eu saber muitas vezes, eu tive que aprender. Faz parte da minha trajetória na igreja Cristo Vive, no conhecimento, na revelação da graça de Deus. Hoje, eu posso dizer que é uma grande experiência, uma grata experiência que eu tenho na minha vida. Aprendi a depender mesmo de Deus. E olha, amados, que eu e o meu marido, o Bispo Rai, nós temos passado e assumido riscos imensos, grandes, porque nós sabemos que Deus não falha. Deus não pode falhar, nem a sua palavra pode falhar. E é nos momentos mais difíceis que nós aprendemos a confiar e a acreditar no Senhor. É nos momentos cruciais da vida que nós aprendemos a confiar em Deus. Portanto, ninguém serve ao próximo e a Deus se não estiver pronto a assumir riscos. Riscos com sabedoria, riscos em cima daquilo que Deus diz.
Isso é a vida da fé. A vida da fé é você assumir riscos baseados naquilo que Deus diz. Ou seja, para quem já entendeu, não há risco nenhum. Parece para nós que é um risco. Entendeu, Liene? Parece que nós estamos dando um salto no escuro. Mas se você aprender a assumir esses riscos em cima da palavra de Deus, você vai depender dele. E alguém que dependa de Deus vai perder alguma coisa? Vai perecer? Não, jamais. Você vai ver a glória de Deus. Às vezes, escute o que eu vou lhe dizer. O Senhor permite circunstâncias para que nós confiemos e acreditemos somente nele. Há muitas coisas que vêm à nossa vida como permissão de Deus para aprendermos a confiar só nele, para aprendermos a depender só dele. O Senhor Jesus nos fala em Mateus 25, 14 e 15. E nós precisamos entender isto aqui. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Lembre-se primeiro que esta figura aqui deste senhor que distribui talentos e depois parte, esta figura deste senhor é Deus. E que este que recebeu 5 talentos pode ser você. Este que recebeu 2 talentos pode ser você. E este que recebeu 1 talento pode ser você. Você precisa lembrar disso. 2 desses servos, 2 desses homens, correram riscos. Veja o que diz o versículo 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Cadê o 18? Está lá? Por favor, do 16 ao 18. Cadê o terceiro? Eles vão colocar lá para mim. Mas, muito obrigado. O que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Este terceiro não estava pronto para assumir riscos. Ele não acreditava de fato em Deus. Ele não confiava em Deus. Ele não dependia de Deus. E o que aconteceu? Versículos 19 a 23. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Deus sempre ajusta contas com os servos, com aqueles que receberam alguma coisa da parte de Deus. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Nós achamos que esse camarada é o bambambam, ele ganhou 5. E o Senhor disse que era pouco, porque o Senhor não está nem um pouco interessado na quantia. O Senhor está interessado naquilo que nós fazemos dependendo dEle. Amém? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, tanto o que recebera 5 como o que recebera 2, recebeu o mesmo prêmio de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Agora, o que nós estamos aprendendo aqui? Não importava a quantidade de talentos. Estes 2 homens correram riscos com aquilo que eles tinham recebido do Senhor. Agora veja que interessante, que isto aqui é fato. Quem não confia em Deus, quem não confia, quem não depende de Deus, passa por tribulações e perde muito na vida. Versículos 24 e 25. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Eu pergunto, onde é que está o problema da pessoa não assumir riscos com Deus? Não assumir riscos em cima da palavra, em cima daquilo que Deus mandou fazer. O problema é o medo. Chama-se medo, chama-se receio. O medo paralisa a vida. Há pessoas aqui dentro do santuário esta noite, há pessoas pela internet que estão paralisadas por causa do medo, porque foram dar ouvidos ao que o Jornal Nacional disse ontem, foram dar ouvidos ao que a Folha de São Paulo ou o Estadão disse hoje, aquele caderno grossão de economia, de política, sobre aquilo que ouviu, sei lá, numa discussão de família, aquele guru que falou sobre o ano de 2011. Olha, ou você põe a fé dentro da palavra de Deus, e então você sabe que você pode correr o risco que for, que sempre haverá bom êxito. Ou então, você vai viver como este terceiro homem, este terceiro servo, receoso, que escondeu na terra o talento, parado, com uma vida tolhida. Nós temos gente aqui nesta igreja, talentosa, talentosíssima, mas que já escondeu o seu talento, porque tem medo, porque tem receio. Eu não canto porque eu tenho vergonha de fazer o teste com a pastora Silmara, e enfim, Ou eu não dou aula para as crianças porque eu não sei como chegar ali na pastora Jaqueline. Eu não distribuo um folheto do culto ou um CD porque eu tenho receio que as pessoas podem não aceitar. Eu não dou testemunho à minha família porque eu tenho um tio que não gosta de crente. Então eu não falo. Meu amado, o seu talento que Deus lhe deu, pode ser um talento cultural, pode ser um talento profissional, pode ser um talento financeiro, o talento que for. Esse talento foi Deus que lhe deu e ele tem que ser multiplicado. Você tem que acreditar, você tem que correr riscos com sabedoria para ver o retorno de Deus. O retorno virá de Deus. Versículos 26 e 27. Vamos, agradeça a Deus pelo talento que você tem. Diga, eu sou uma pessoa talentosa. Olha o irmão que está ao seu lado, diga, não importa qual é o talento, você tem talento. Muito bem. 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então, o talento que você tem é do Senhor. Foi Ele que lhe deu, e por lhe dar esse talento, há um propósito de Deus na sua vida. Não enterre aquilo que Deus lhe deu. Não enterre aquilo que Deus lhe entregou. Deus tem um propósito com isso que Ele lhe entregou. Agora, veja o que Deus disse, porque esse homem não assumiu riscos, porque esse homem não acreditou, porque esse homem não se agarrou à sabedoria, à inteligência de Deus. Versículo 28 e 29. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Eu já preguei isso em retiros, já falei bastante. Às vezes você vê uma pessoa, né, Natália, no meio da obra de Deus, carregando um monte de coisas, fazendo milhares de coisas, e dando conta de tudo, e se alegrando e confiando e dependendo de Deus. E você vê umas pessoas que não fazem nada. Há pessoas, amados, que se elas não acordarem, Deus vai pegar aquele porque todo mundo tem no mínimo um talento que Deus deu. Deus pega e Ele não dá para quem tem 5, Ele dá para o que tem 10. Ele dá para aquele que tem muito, porque aquele que tem muito já assumiu riscos com Deus e já provou que pode depender sempre de Deus e vai ter a aprovação de Deus, a honra de Deus, a multiplicação de Deus. Então Deus diz, dá para aquele, que aquele sabe o que fazer. Mas olha o que aquele que não confia, volta para mim. Olha o que Deus diz, tirai-lhe. É Deus que está falando isso. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. 29.
Porque a todo o que tem, agora você vai entender esse versículo, tem que ser no contexto, senão fica uma loucura. Porque a todo o que tem se lhe dará. Que tem o quê? Que tem talento e dependência de Deus, que corre riscos com Deus, se lhe dará. E terá em abundância. Mas ao que não tem, o que não tem é porque enterrou. Deus já tirou. Até o que tem lhe será tirado. Então Deus mostrou a esses 3 homens, a esses 3 servos, que Ele queria que os 3 confiassem nele, que o terceiro confiasse também. Mas o terceiro, ele disse que foi mal, foi negligente. Deus lhe trouxe aqui nesta noite, ou lhe colocou diante dessa internet, para que você acredite que Deus quer que você confie nele. E se Ele dá alguma instrução na Bíblia, faça, cumpra, dê o passo, arrisque, porque é atrás dessa dependência de Deus que vem a glória do Senhor. Você sabe que na história bíblica, durante 400 anos, os egípcios castigaram e abusaram do povo de Deus. Depois que José foi para o Egito, depois que José morreu, o novo faraó não se agradou do povo de Deus e os sacrificou e os escravizou. Um dia, depois de muito clamor, Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou socorrer o meu povo. E Ele chamou Moisés para libertar o povo, onde haveria de sair 3 milhões de pessoas, que se deparariam com circunstâncias adversas. Um mar pela frente, um exército armado, perseguindo pelas costas, depois um rio, depois um deserto. A primeira coisa que Moisés disse foi: Senhor, quando Deus o chamou, ele disse: Senhor, eu não posso falar com o faraó, porque eu sou pesado de língua, eu sou o gago. Mas você precisa saber de uma coisa: quando Deus envia, quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, quando Deus diz, Ele já preparou as circunstâncias, Ele já amarrou o lado opositor, Ele já endureceu o coração do faraó, Ele preparou as pragas, todo o cenário estava pronto, tudo já estava preparado. Moisés não estava indo para alguma coisa inédita, Deus já tinha tudo preparado. O que Moisés quis fazer? Moisés quis pular fora, Moisés quis dar uma desculpa para não ir. Mas Deus já tinha preparado Arão, o irmão dele, para falar por ele. Ele diz: olha, você ouve da minha parte. Você fala aí gaguez para o teu irmão, que ele vai entender. E ele vai ser a tua boca para Faraó. Amados, como Deus é perfeito, Deus tem tudo preparado para a sua vida. As tuas imperfeições já estão todas nas mãos de Deus. Ele sabe o que fazer para que essa imperfeição humana não lhe atrapalhe naquilo que Deus tem. Êxodo 14:13 diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés assumiu o risco de se encarar com o faraó. Moisés assumiu o risco de colocar a posição de Deus qual era e de dizer ao povo: olha, vocês vão ser livres. E esses egípcios que vocês veem hoje, essa opressão, nunca mais vocês verão opressão, nem o faraó, nem os egípcios. Meu irmão, Deus lhe trouxe aqui esta noite para falar ao seu coração. Deus está falando ao seu coração. Deus, quando começa a agir, você não pode ter medo de Deus. Você não pode querer pular fora. Você não pode ficar com o pé atrás. Você não pode ter medo das propostas de Deus. Olha o que aconteceu, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós
vos calareis. Para de falar, tem gente falando demais. Fica quieto que o Senhor está lutando a tua causa. O Senhor está guerreando a tua guerra. O Senhor sabe exatamente quais são as suas limitações humanas na carne. E Ele está com tudo preparado, meu amado. Olhe lá para a história de Moisés e diga, não será diferente comigo. Deus já tem todas as circunstâncias preparadas. Nenhuma limitação minha impedirá o agir de Deus. Nenhuma limitação sua na carne vai limitar Deus. Diga glória a Deus. Deus, quando começa a agir, você não pode ter medo de Deus, do agir de Deus. O Senhor está no controle. Quando Ele diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, sabe o que Ele está dizendo? Eu estou nesse negócio, meu filho. Eu estou nisso, você não me vê. Você nem imagina o que eu já preparei para você com relação a essa situação. Olha, porque se isso não fosse verdade, eu já teria sido consumida há muito tempo. Já não existiria mais. O mundo das trevas, acredito no que eu lhe digo, porque isso é fato. O mundo das trevas odeia esta igreja. O mundo das trevas me odeia. E prova isso de tempos em tempos. Porque aqui não há mentira. Porque aqui não há engano. Aqui não há corrupção. Aqui não há um pastor corrupto que compra e vende armas e pedras preciosas. Aqui há verdade de Deus que liberta um povo que chega escravizado, oprimido, angustiado. Esta palavra, amados, prova o que Deus disse. É Ele quem peleja por vós. Acredite nisso. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Não é hora de clamar, não é hora de ficar choramingando. Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, no mar. Deus trouxe alguém aqui, eu estava estudando e Deus me disse, pare nesse momento e fale. Deus trouxe alguém aqui que disse, gente, mas cada vez está ficando mais difícil essa situação. Tem alguém mais endurecido. Tem alguém, sabe, se levantando como nunca contra a minha vida. Parece que as coisas estão me pressionando ainda mais. O Senhor quer que você saiba que isso é permissão dEle. Porque Ele diz assim, eis que endurecerei o coração dos egípcios. Às vezes Deus precisa endurecer algumas pessoas para virem contra nós. Você vai entender o propósito de Deus. Para que vos sigam e entrem no mar. Você pensa que é mal, mas há uma emboscada preparada. Você não está vendo o livramento, mas Deus já tem o livramento para você e o afogamento para aqueles que estão te pressionando, meu amado. Serei glorificado em Faraó. Deus será glorificado nessa situação que está lhe oprimindo. Deus será glorificado nessa pessoa que está lhe oprimindo, como Ele foi em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Receba isto para a sua vida em nome de Jesus. Essa situação de opressão tem a mão de Deus. Mas não é o diabo. Deus tem um propósito. Você tem que aprender a depender dEle, a confiar nele, porque a honra dEle vai se manifestar na sua vida. Diga, o Senhor está nesse negócio. Eu creio. Moisés assumiu o risco de acreditar em Deus, de acreditar no plano de Deus. Deus já tinha preparado tudo para Moisés. Continuemos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. Você não está vendo, mas tem um anjo diante de você, Cláudio. Tem um anjo diante de você, tem um anjo diante de você, tem um anjo diante de você. Você não está vendo? Tem um anjo diante de você. E já está lá, um anjo diante de você. Tem um anjo. Se você vê ou não, não invalida o fato de Deus ter colocado um anjo diante de você.
O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. O Egito não pode mais te tocar. O ímpio não pode mais te tocar. Essa situação, não, ela está próxima de você, mas ela não pode lhe tocar. Porque é um anjo entre você e essa situação. Amém? A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Não importa quanto tempo Deus tenha que soprar, vai acontecer isto na sua vida. Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Por quê? Porque Moisés assumiu o risco de acreditar em Deus e no plano de Deus. Deus já tinha preparado tudo. Você sabe que Deus já preparou tudo na sua empresa, meu amado. Deus já preparou tudo no seu consultório. Deus já preparou tudo a respeito daquela consulta médica que você vai fazer. Deus já preparou tudo nessa causa de justiça. Deus já mudou até o juiz, o desembargador. Você não sabe, mas Deus já fez. Deus é um Deus perfeito em todo o seu agir. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha, Deus fez o seu povo passar em seco. E o mais lindo aqui é, viu Israel. Põe o seu nome. Viu Fernanda. Põe o seu nome. Viu Rodrigo. Viu Bispo Rai. Viu Antônia. Viu Carlos. Viu Noêmia. Viu João. Viu Cláudia. Viu Israel. O grande poder que o Senhor exercitara. Eu quero que você veja com os seus próprios olhos o Deus poderoso que nós temos agir na sua vida. Porque quando Deus age, há uma classe de temor, amados. Porque Deus age em quem depende dele, em quem lhe obedece. Diz aqui, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Moisés acreditou. Ele não achou que ele ia passar vergonha. Ai, se eu quando o povo pôr o pé na água e eu passo aquele carão. Amado, Deus não deixa ninguém ser envergonhado. Ninguém que dependa de Deus, que confie em Deus, será envergonhado. Quem espera só no Senhor, não é confundido, não é envergonhado. Então, quando o altar fala, quando o altar lança um desafio, quando nós encorajamos as pessoas, nós não estamos encorajando porque alguém de nós sonhou à noite e baseado num sonho veio aqui falar à igreja. Esta igreja, este altar recebe inspiração do Espírito Santo e quando Deus fala, Ele cumpre. Ele dá sinais, Ele respalda a sua palavra. E você tem que se habituar a crer numa só palavra. Não saia daqui hoje e alguém lhe fale alguma coisa contrária e você, não. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é graça, se é lei, vai para a lei. Se é este altar e é o espírito da profecia que vai lhe trazer galardão de profeta para você. Mas se não é aqui, amado, não fique cocheando. Deus não age na vida de quem está em cima do muro, de quem é morno, de quem cocheia. A Bíblia Sagrada diz, sim, sim, não, não. O que disto passar é do... Então você tem que se habituar a crer numa só palavra. Acredite no altar profético que lhe fala. Como o povo de Israel acreditou em Moisés, que ali era o seu profeta. Você precisa aprender a seguir uma voz segura. O altar não é isto aqui. O altar é Jesus.
Jesus é o altar. É sobre Jesus que nós nos rendemos, sobre o altar santo que é Jesus. Eu apenas abro a minha boca, mas é Jesus o dono desta igreja, é o autor da palavra pregada. Deus está dando instruções sábias ao seu povo. Sabe por quê? Porque amanhã, Deus sabe que muitos aqui terão que encarar um desafio. Terão que encarar uma situação difícil. É uma prova, é um exame, é uma audiência judicial, é um acordo financeiro, é uma pessoa de família difícil de conversar. E se você já for acovardado para o seu encontro, você vai perder. É por isso que Deus hoje está tratando com você, está dizendo que você é talentoso, porque Deus lhe deu talento, e Ele quer que você aprenda a depender de Deus, a colocar tudo o que você é e o que você tem nas mãos de Deus, porque Ele já preparou todas as circunstâncias, vai acontecer exatamente aquilo que você crer. Assuma o risco de crer e confiar em Deus. Moisés assumiu esse risco, mas o mais importante é que Deus estava lá. E Deus honrou Moisés e aquele povo. Deus sempre está onde você está. E quando você crê e mostra a sua confiança e dependência de Deus, Deus sempre lhe honra. Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe honrar. Amém? Deus honrou porque o povo acreditou no Senhor. Então, aprenda isso. Quanto mais seguro você está em Deus, mais preparado você está para enfrentar riscos, que são os chamados desafios de vida. Quanto mais dependente de Deus, mais preparado você está para o que der e vier, para que todos me entendam. Você sabe que tem gente que não tira carteira de habilitação para dirigir automóvel, porque tem medo, porque diz que tem depressão, porque diz sei lá o quê. Olha, seja o que for, se você não tiver a ousadia de dizer: eu sei o valor que eu tenho, eu vou assumir o risco, eu vou ser motorista, eu vou ser patrão de mim mesmo, eu vou abrir aquele negócio, eu vou abrir a minha empresa, eu vou enviar o meu currículo para aquela multinacional, eu vou voltar a estudar, eu vou marcar o meu casamento para este ano. Amado, você nunca vai sair de onde está se você não aprender a depender de Deus e confiar nele incondicionalmente. Ele não falha, Ele não falhará. Quando se está seguro em Deus, se está preparado para assumir qualquer risco, sabendo que Deus não falha. Isaías 65, 22. Não edificarão para que outros habitem. Quem sabe você já fez uma casa, já construiu alguma coisa e você não desfrutou disso, ficou para outro. Você entregou como parte de uma dívida. Você passou adiante porque você precisava do dinheiro. A palavra de Deus é profecia para esse ano. Você não vai edificar para outra pessoa morar. Não plantarão para que outros comam. Você vai comer do seu plantio, da sua colheita. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Você vai viver muito, meu amado. Para de achar que vai morrer, que vai ter essa doença pro resto da vida. O Senhor já te curou pelas chagas de Cristo. Você está sarado. Você vai ter longevidade para desfrutar do que Deus está lhe mostrando a partir de agora, meu amado. E os meus eleitos. Quem aqui é eleito do Senhor? Desfrutarão, que beleza, desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Diga, desfrutar. O que é isso, bispo? É ter prazer naquilo que Deus vai lhe dar. Você vai viver para ter prazer naquilo que você vai colher e vai desfrutar da parte de Deus. Não tenha medo de assumir riscos. Versículo 23, estou quase encerrando. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade. Seus filhos não serão para droga, para o crack, para a prostituição, para a fornicação, para o mundo. Porque são a posteridade bendita do Senhor. Já está preparado. E os seus filhos estarão com eles.
com vocês, seus filhos estarão com vocês aqui na igreja, nos projetos, para o futuro. Meu amado, seus filhos estão no plano de Deus. Mesmo que hoje você não veja nada disso, os seus filhos estão nos planos de Deus. Assuma os riscos da fé, creia nisso, dependa de Deus, coloque toda a sua expectativa no Senhor. Amado, diga que você acredita, diga que você crê nisso. Põe o seu pé na água, em nome de Jesus, nesta noite, não é? O mar vai se abrir quando você decidir confiar nele, depender só dele. Você sabia que algumas pessoas aqui podem estar dizendo assim: mas eu fui um grande fracassado na vida. Eu fracassei em 2010. Acredite, um fracasso pode se tornar num grande sucesso, pode fazer você chegar ainda mais longe do que você jamais imaginou, se você aprender, se você tirar lições com o seu fracasso e aprender a depender só do Senhor. Não se esqueça que Moisés tinha matado um egípcio. Ele era um homicida. Ele tinha uma marca de sangue na sua vida. Ele matou um egípcio, ele fugiu. E Deus já havia separado, já havia dado o talento que ele tinha que ter para tirar o povo do Egito. Ele tinha a marca de um fracasso, mas ele teve que aprender a confiar em Deus, a depender de Deus, para que aquele fracasso não virasse um estigma na vida de Moisés, que o impedisse de fazer aquilo que Deus tinha para ele fazer. Esqueça qualquer fracasso que você tenha vivido na sua vida. Deus não preconizou fracassos para nós, Ele não é o autor dos nossos fracassos, e Ele não se alegra com os nossos fracassos. O Senhor nos ensina a tirar lições, e hoje Ele está dizendo: nenhum fracasso, ou nenhuma pessoa aqui, vai ser chamada de fracassada. Tem acontecido o que tiver acontecido na sua vida, você não é um fracassado. Você é um escolhido de Deus, um eleito, uma pessoa que Ele deu talento ou talentos, e Ele quer ver esses talentos sendo multiplicados. Nós vamos fazer agora como fez Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Esqueça o passado, esqueça qualquer fracasso, e em Cristo você pode esquecer, porque para Ele os teus fracassos, erros, pecados, iniquidades já foram lançados no mar do esquecimento. Então não deixe que a sua mente ou que alguém use alguma coisa do seu passado para lhe ficar acusando e alimentando um estigma. Você não é um fracassado, você é um vencedor, um vitorioso. Então pegue lições, e você sabe quais lições você deve pegar para não repetir e não cair em outro fracasso. Mas olhe para Jesus, e mais do que olhar, aprenda a depender somente dele. Esqueça a sua carne, esqueça a sua capacidade humana. Moisés, quando olhou para a carne dele, mesmo Deus tendo dito para ele: você é o libertador do meu povo, ele olhou para a carne dele e disse: não posso, sou pesado de língua, sou o gago. Mas você nasceu no palácio de Faraó, você o conhece. Ele disse: por isso mesmo, eu tenho medo dele, ele vai me matar. Não dá. Ele quis pular fora. Ninguém que está aqui hoje vai pular fora do plano que Deus tem para a sua vida. Deus chamou você para ser um vitorioso. As circunstâncias não importam. Deus é maior que qualquer circunstância. As oposições não importam. Bispa, você não sabe. Amados, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele continua sendo maior que as oposições. E se você se sente pressionado por alguém ou por alguma situação ou circunstância, saiba que isso é um projeto de Deus na sua vida, para você aprender a dependência dEle, a obediência,
Porque muita gente, já falei isso outras vezes, só aprende sofrendo. Muita gente só aprende a obedecer sofrendo, chorando, passando pelo vale da sombra da morte. Mas ainda que seja o seu caso, todas as coisas estão cooperando para o seu bem, não para a sua derrota, para o seu fracasso. E se você atravessa um vale de sombra e de morte, o Senhor está com você. Aquele cajado de autoridade consola você. E não se iluda com a opressão ou com a oposição. Já há uma mesa preparada na presença dos teus inimigos. O seu cálice já está cheio, vai transbordar e todos verão a justiça, a provisão, a graça de Deus manifestada em sua vida. Eu quero encerrar este culto orando, mas orando para que você saia daqui hoje, dependendo somente do Senhor. Bispo, eu vou falar essa semana com o gerente do banco. Tudo bem, isso pode ser o natural, mas ele não pode fazer nada por você, viu, meu amado? Quem pode fazer alguma coisa por você chama-se Jesus Cristo. Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele pode fazer. E Ele pode mover corações, Ele pode inclinar, Ele pode endurecer. Saiba que Deus está verdadeiramente no controle da sua vida. Hoje você vai sair daqui correndo riscos em cima desta palavra. Ouse acreditar, é profético. O que Deus diz tem que acontecer na vida de quem o obedece, confia e depende dEle. Vamos orar. Você vai ficar sentado para que a gente possa visualizar você. E os pastores da igreja vão andar pela igreja agora. As pastoras vão andar pela igreja. Os presbíteros, as presbíteras, corpo ministerial vai andar pela igreja. Quem sentir no seu coração, os ministros, quem não estiver servindo ao altar nesse momento, vai orar. Você vai ficar com a sua cabeça curvada. E se você tiver um mar pela frente, se você tiver esta semana um exército atrás de você, você vai levantar no seu lugar a sua mão, vai ficar de cabeça baixa, e um dos nossos pastores vai só te dar a mão. O que é este toque? Este toque é para você saber que você não está sozinho. Acima de tudo, Deus está com você. Mas esta igreja também está com você. Nós temos um chamado de servir uns aos outros. E é nessa hora que nós nos unimos para dizer: eu creio com você. Eu ligo com você na terra a sua vitória, em nome de Jesus. Vamos trabalhar, pastores, pastoras. Quando você vir alguém com a mãozinha levantada, dá a mãozinha para esta pessoa. Essa pessoa tem que saber que não está sozinha. Deus está com ela e nós também. Somos um no Senhor. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda glória, nós estamos aqui nesta hora, Jesus, diante da Tua palavra. E a Tua palavra já cumpriu aquilo que o Senhor a designou para fazer nesta hora, Senhor. Por isso agora, Pai bendito, Pai amado, nós colocamos, Jesus, a nossa vida para servir, Jesus, ao Teu reino, servir a Ti, servir a Tua igreja. Ó Deus, Tu exiges riscos em cima do que Tu nos falas, riscos em cima das Tuas ordens, riscos em cima dos Teus princípios, riscos em cima das premissas para recebermos as promessas. Pai amado, Pai bendito, nós oramos agora, Jesus, com estas vidas que aqui estão, para que elas saibam que não estão sozinhas. Tu
estás, Senhor, com elas. Ainda que alguém esteja atravessando o vale da sombra da morte, Tu estás junto, Senhor, neste vale. E Tu estás permitindo, Senhor, às vezes um vale sombrio, para nos ensinar a depender de Ti, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, a nos agarrarmos à Tua palavra, a confessarmos, Senhor, aquilo que está escrito a nosso respeito. Que nada, Senhor, nada nos derrotará, nada nos vencerá. Jesus, Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Jesus, Tu conheces as aflições dos Teus filhos, Tu conheces as lutas, as adversidades, Tu conheces os oponentes, Tu conheces as circunstâncias, Tu conheces o tamanho dos exércitos que vêm por trás. Tu sabes, Senhor, que mares estão à frente. Tu conheces os desertos pelos quais passamos. Deus, nesta hora, Senhor, ensina o Teu povo a pôr o pé na água. Ensina o Teu povo, Senhor, a não olhar para o faraó, a não olhar para o Egito, a não olhar e não dar atenção às ameaças, Senhor, porque Tu já tens tudo preparado. Tu és perfeito em Teus caminhos, Pai. Nós recebemos para esta noite, Jesus, a vitória completa. Nós recebemos nesta noite, Senhor, a honra que Tu deste a Moisés, a honra que Tu deste ao Teu povo que confiou em Ti. Tu os honraste, Senhor, Tu os honraste, Senhor, porque eles aprenderam a depender de Ti. Eles se entregaram incondicionalmente. Eles não olharam mais para o lado, eles não ficaram vacilando, Senhor. Eles Te colocaram em primeiro lugar. Eles se atentaram à Tua voz, à Tua palavra. Eles disseram: se o Senhor mandou, nós fazemos. Se o Senhor disse, nós acreditamos. Pai, não deixa ninguém sair daqui hoje, Senhor, sem acreditar na palavra deste altar, na profecia para este ano, Senhor. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, Jesus. Ninguém vai roubar a nossa colheita. Aquilo que nós edificamos é para nós desfrutarmos, Senhor. Não é para vir outro e tomar o que é nosso. Aquele talento que Tu nos deste, Senhor, nós vamos correr os riscos para que esses talentos sejam multiplicados. Nós vamos aprender a colocar nas Tuas mãos. Nós vamos aprender a negociar com aquilo que Tu nos deste. Nós vamos aprender a Te servir com os nossos talentos, a servir uns aos outros, Pai. Tu nos chamaste para uma obra sem precedentes, Pai. E Tu estás nos ensinando a enfrentar as lutas de verdade. Esta verdade tem que nos libertar. Esta verdade tem que nos trazer a vitória. Esta verdade tem que mostrar a quem nós cremos e a quem nós servimos. Esta verdade tem que trazer, Senhor, a luz para as trevas que alguém esteja vivendo. Esta verdade tem que soltar as amarras. Esta verdade tem que trazer novas portas, portas que se abram. Esta verdade tem que trazer negócios. Esta verdade tem que trazer prosperidade, saúde. Esta palavra verdadeira tem que trazer famílias restauradas, reconstruídas, Pai. Harmonia, paz, alegria de viver, Senhor. Eu oro por isso hoje. Alegra o Teu povo, Senhor. Alegra o coração do Teu povo, Senhor. Alegra os casais, alegra as famílias, Jesus. Eu creio, Pai. Eu aprendi, Senhor. É verdade, às vezes chorando, às vezes gritando, clamando, mas eu aprendi a depender de Ti. Eu aprendi a confiar em Ti. E hoje eu sei que Tu não falhas. O Senhor não pode falhar, porque o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso. Não há como o Senhor falhar. Eu creio e me submeto. Que esta igreja creia, Pai, e se submeta. É por graça, é por fé, é por graça, é por fé. Oramos, declarando, Jesus, que toda oposição, Senhor, já está no Teu controle, debaixo do Teu comando. Tudo já está pronto, preparado para se manifestar.
nós recebemos, Pai, muitos sinais, muitos prodígios na vida desta igreja, na vida dos internautas, muitos prodígios, Pai. Muita honra da tua parte, Senhor, na vida dos dependentes de Cristo, dos obedientes, dos submetidos, dos talentosos, que multiplicam os seus talentos, assumindo os riscos da fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso. Glória a Deus. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Você precisa saber também que os que dependem de Deus e confiam somente nele, podem abrir os seus lábios e profetizar na vida de um irmão. Você sabe que tem que servir ao irmão. Você vai profetizar. Diz, mas eu não sou profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Pegue a palavra de Deus, que Deus falou nesta noite, e lance sobre a vida de alguém que está aí do seu lado, atrás de você. Profetiza na vida do irmão que está ao seu lado. A honra de Deus virá sobre a sua vida. Profetiza. A honra de Deus virá sobre a sua vida. A honra de Deus virá sobre a sua vida. Profetiza, meu amado. A honra de Deus virá sobre a sua vida. Isto é sério. A honra de Deus virá sobre a sua vida. A honra de Deus virá sobre a sua vida. Aleluia. 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 E aqueles que recebem galardão de profetas hoje vão ficar de pé e vão encerrar conosco este culto, louvando a Deus pela honra que você já tem certeza que virá sobre a sua vida. Amém? Bispo Rai vai nos dirigir na oração final, nos dar a bênção. As pessoas que precisarem sair depois da bênção vão ficar à vontade. Nós gostaríamos que você louvasse conosco, mas se precisar sair, amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e te damos glórias, ó Pai. Não nos cansamos de te agradecer, ó Deus, por esta noite. Ó Deus, obrigado por essa palavra, Jesus, que trouxe encorajamento para as nossas vidas, que alimentou o nosso espírito. Ó Deus, aprendemos nessa noite, ó Pai, que nós temos que correr riscos, ó Pai, em fé, que temos que confiar em Ti, ó Pai, porque em Ti não há riscos, ó Deus. Tu és o nosso porto seguro, Tu és aquele que sustenta as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por nos trazer a este lugar nesta noite, para receber ensinamentos preciosos, ensinamentos fundamentais para o desempenho da nossa vida, Jesus. E nós sairemos desse lugar, ó Deus, tomando posse daquilo que foi pregado nesta noite, recebendo em nosso coração, em nosso espírito, ó Deus, tudo aquilo que veio diretamente de Ti, da Tua parte, ó Pai. Te louvamos pela vida da nossa bispa Solange Brant, ó Pai. Te louvamos pela dedicação, Jesus, pelo empenho, pelo desempenho, ó Pai, por poder ser canal do fluir da Tua graça para as nossas vidas, para que nós sejamos galardoados em vida, através da Tua palavra, Jesus, que foi ministrada nesta noite, nesse altar. Palavra esta que não voltará para Ti vazia, antes de cumprir os desígnios e os propósitos para os quais Tu mesmo a designaste, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela vida
pela existência do nosso ministério, ó Pai, Amém, da Pai. missão Glória a apostólica Jesus. da graça de Deus. Um Prega a ministério verdade, sério, ó Senhor. Pai, Aleluia, levantado Senhor. por Ti, Tenha para tua soltar honra, as Jesus. amarras, Jesus, Sim, Senhor. que existem, ó Deus, na Sim, vida das Jesus. Tuas ovelhas. Graças a Deus. Ó Deus, obrigado porque Obrigada, esse ministério Senhor. ensina a verdade. Sim, Jesus. A verdade que liberta, ó Pai. Sim, Te louvamos pela vida do nosso apóstolo Sim, Miguel Pai. Ângelo, Cobre Jesus. com a tua Por graça, toda a sua família, com teu amor, Jesus. Jesus. Ó Deus, através da qual Protege, nós tivemos Pai. acesso a essa maravilhosa Amém, graça de Deus. Graças a Deus. Por isso nós declaramos, ó Pai, que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que dependem 100% de Jesus, digam aleluia! 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 Glória a Deus! Declare com fé. Lugar mais alto, Muito mais alto. eu já queimei as mãos com o passado e meus olhos Pela fé. vejo um futuro, um novo se fez, um novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio, eu não me desvio nunca mais, estou firme. Já desisti de andar sozinho. Jamais. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, de Deus. Estão no caminho. E dessa estrada nós não saímos. Dessa estrada estamos firmes. Ou nunca mais. Estou firme. Diga, eu não me desvio. Eu não me desvio. Aleluia. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Subindo pra um lugar mais alto. Muito mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Dê a mão pra Cristo alguém. vive em mim. Nada de ficar E os sozinho. meus pés estão aonde? Estão no caminho. No caminho certo. Estão no caminho. Diga, dessa estrada. E dessa estrada. Oh, nós não nos desviamos. Avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Cristo! Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai te deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Vamos lá, igreja. Vamos avançar. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Nós temos um alvo. Estamos no caminho certo. Recebemos nossa herança. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo.
é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Nós avançamos no sentido certo, porque nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Aleluia! 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 Glória a Deus! Boa noite a todos, vão em paz, uma excelente semana. E diga a quem está ao seu lado: dependa 100% de Jesus. Dependa 100% Boa noite, internautas. de Jesus. Até A quinta-feira. honra de Deus está Boa sobre noite a a sua todos. vida. Tchau. Tchau.